galera, tudo certo? Meu nome é Nayara Beber, eu tenho 20 anos e eu moro em Rio do Sul. Eu sou ex-aluna do Instituto Maria Auxiliadora, no Colégio FMA aqui de Rio do Sul. A minha história com missão e a minha história na JS, elas são muito interligadas. Quando eu entrei no colégio, eu tinha 13 anos, eu era uma aluna nova, bolsista, pouco enturmada, não conhecia ninguém lá dentro. Então, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu preciso achar algo para me enturmar. Minha mãe foi e disse, filha, participa de algum grupo no contraturno. E eu fui e entrei no grupo de teatro da JS. A partir do momento que eu entrei no grupo de teatro, eu consegui melhorar muito minha timidez. Eu passei a descobrir o que era a JS, o que eram aqueles grupos à tarde, quem eram aquelas pessoas que ficavam na escola de tarde. E me encantei. Descobri que lá a gente conseguia ter um protagonismo muito forte. E no meu segundo ano de JS, já em 2014, eu virei coordenadora desse grupo de teatro. Uns 3, 4 anos depois eu virei articuladora da JS e mais uns 3 anos depois disso eu virei assessora de pastoral, porque eu me formei no IMA, mas eu continuei trabalhando lá. Mas voltando lá pro começo, né? Em 2015 eu participei da minha primeira MJ. Foi uma missão aqui em Rio do Sul, foi no Dom Bosco. E eu morava na época em Trombudo Central, que é uma cidade pequena que fica aqui próxima. Então, pra mim, por mais que fosse em Rio do Sul, era como se fosse uma missão em outra cidade, porque eu não conhecia os bairros. Então eu conheci lugares diferentes, pessoas diferentes, e foi incrível. Foi uma semana em que eu pude perceber que aquilo era o que eu gostava, que eu me sentia bem, que eu tinha um lugar, e acho que foi um dos lugares em que eu mais tive aquele sentimento de família salesiana, sabe? De ver que todo mundo estava ali porque realmente se gostava, que tinha um sentimento fraternal entre todo mundo. E a relação com os padres, com as irmãs, era incrível. Eu saí encantada da minha primeira missão. E depois disso, várias outras vieram. No ano seguinte, as FMAs começaram a iniciar um projeto parecido com a MJ, e a gente fez uma missão lá em Vargem. A gente foi numa sexta-feira e voltou no domingo, e nós dormimos na casa da comunidade. Foram poucos alunos, Vargem é uma cidade muito pequena, perto de Campos Novos. Foi incrível, era uma cidade muito carente, eles acolheram a gente excepcionalmente bem. Fizemos trabalho voluntário também, foi ótimo. Um ano depois disso, na minha comunidade daí, em Trombudo Central, eu junto com a minha catequista, ela fundou um grupo de jovens e ela precisava de alguém que ajudasse ela a coordenar esse grupo, porque ela tinha o grupo, mas ela não sabia o que fazer com ele. Então eu ajudei ela, eu entrei na coordenação. O nome do grupo era Jesus Te Ama e Eu Também. E a gente fez oratórios, fizemos um grupo de voluntariado com algumas visitas ao hospital, organizamos uma mini missão lá em Trombudo Central mesmo, em que a gente foi divulgando alguns folhetos que o padre pediu pra gente levar, a gente foi passando de paróquia em paróquia pra avisar quando que ia ter o próximo culto. Foi bem interessante, assim, uma micromissão em que a gente ficava na própria cidade, visitávamos a casa dos próprios colegas, mas que a gente ia de casa em casa com o nosso roteirinho, fazendo a aspersão da água benta, foi bem legal. E daí, no caso, numa comunidade diocesana, né, em que eu levei um pouquinho do jeito salesiano pra eles. O grupo continua até hoje, eu não faço mais parte, mas foi formado em 2015, então tem mais de 5 anos de história já. Depois disso, eu participei de mais algumas AMJs. Eu participei da MJ que foi em Ascurra e participei de mais uma MJ também antes disso, em Massaranduba. E das PMJs eu nunca consegui participar, porque assim que eu me formei, na primeira PMJ em que eu já era de maior, uma das principais formações dela era exatamente no dia do vestibular que eu ia prestar. Então, como eu não fui na formação, eu acabei não indo na PMJ. E no ano seguinte eu já estava estudando, então eu não consegui, e trabalhando também. E esse ano eu continuo estudando e trabalhando. Só consigo estar aqui com vocês porque a gente está nessa modalidade online. O que pra mim foi uma grande vantagem, porque é a primeira vez que eu consigo participar com vocês e eu ainda já peguei uma fatiazinha da coordenação, o que deixa o meu espírito de liderança salesiano muito feliz. A missão pra mim
fez com que eu descobrisse características próprias minhas, como por exemplo a escuta. Minhas visitas eram visitas muito demoradas. Eu gostava muito de fazer a família falar e ouvir, só ouvir. Então eram visitas de 40 minutos, já chegou até a ser 1 hora e pouco. Eu lembro que numa MJ, na que foi aqui em Rio do Sul, o assessor ele veio até atrás, assim, pra ver se estava tudo certo, que a gente estava demorando demais, se não tinha acontecido alguma coisa de errado e tal. Mas é porque a gente estava tomando um café com a senhora e conversando com ela e ouvindo tudo que ela tinha pra dizer. E eu percebi que eu tinha muito essas coisas de escutar, de ser um bom ouvinte. E não é à toa que hoje eu faço psicologia e que eu me encanto com a psicologia, acredito que seja aqui o meu lugar.